Bom dia. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo. Como vai? Ao Olá, Parque tudo da bem? Restinga de Prazer, Aru. Bertioga. Oi, tudo bom, Mayra? Tudo bom, Mayra? Tudo bem? Sou gestor aqui do Parque da Restinga de Bertioga. É uma das áreas maior de restinga que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo. E eu vou apresentar para vocês a nossa restinga. Estamos na praia de Itaguaré, um dos pontos principais que nós temos mais bonitos aqui da cidade também. E eu vou apresentar para vocês a vegetação de restinga hoje, né? Nós vamos margear a praia e entrar em algumas trilhas que nós temos aqui de restinga. Pode ser? O que a gente vai ver hoje por aqui? Logo aqui na praia a gente consegue ver o tipo de vegetação, né? A primeira vegetação que nós temos entre a restinga e a praia, né, é a vegetação de jundu. A vegetação bem baixinha que nós temos aqui na praia, nós chamamos de jundu, que é uma vegetação que ela segura o mar. Na verdade, ela impede que o mar invada a parte de vegetação, é uma proteção que a restinga tem. Ela está bem exposta ao vento, ao mar, maresia, salinidade. Ela é a primeira a receber todo esse A impacto. primeira a receber e a segurar. A restinga ela é formada por áreas de dunas. Então são áreas baixas, alagáveis. Então se o mar começar a entrar demais, ela acaba destruindo a restinga, né? A restinga ela é muito sensível, por mais que tenha essa vegetação frondosa, árvores grandes, né? Ela tem pouca raiz. E a água chega a cobrir em algumas épocas. Algumas épocas, ela empurra um pouquinho a vegetação, porém ela protege, né, a vegetação maior que a vegetação de restinga. O jundu, a história do jundu é interessante também, porque vem do linguajar indígena, né, eles chamam de jundu, se eu não me engano, é floresta ruim. Sim. Eles chamam de floresta ruim porque tem muito espinho. Ai, gente, tô com Visualmente frio, ela não parece Não parece uma floresta, segura. eles chamam de mata ruim, porque mata ruim ela tem muito espinho. Então, se você tentar cortar o jundu, você vai perceber que você não consegue entrar. Ele é tão ramificado e tem tanto espinho, né, que é muito difícil você ultrapassar ele. Visualmente você já vê que ele é uma proteção mesmo, Não, assim, né? Você não consegue ter essa facilidade de acesso. Não consegue. E o indígena reclamava muito, porque se ele vai caçar na parte de restinga, ele tem que atravessar passar, o né? jundu, que para ele é muito ruim, né? Até com um facão você vai perceber, né, uma vegetação muito rígida e ao mesmo tempo ela é maleável, né? Ela não corta facilmente. Então o índio tinha essa dificuldade de atravessar o jundu e foi chamado de jundu por causa disso, né? Que Felipe, é pela a gente dificuldade. tá notando que a temperatura agora ela tá diminuindo um pouco. já Sim. fui isso. Isso é comum? Como que é a temperatura aqui, geralmente? A temperatura, ela costuma variar assim, de manhã até o final da tarde, assim como a tábua de marés, né? Sim. Ela varia bastante durante o dia. E principalmente a gente está entrando na vegetação. O fato de você entrar e por ser uma área muito úmida, a sensação térmica muda muito. Sim, Você vai perceber que não é só a temperatura externa, mas não, quando a gente estiver Também. entrando na vegetação, você vai perceber que a umidade e o frio começam a aumentar um pouco, a Vai ser temperatura acentuado. começa a cair. Legal. Chegamos numa área de umas falésias, é isso? Então essas aqui são as falésias, né, do Itaguaré. Gente, maravilhoso. Parece que é terra, né, mas não é. Você vai ver, são formações geológicas na areia. Então dá para Certo. ver que isso daqui sempre foi áreas de dunas, né, que foram condensadas. E as escolas geralmente vêm aqui nessa área para mostrar geologia, história, ensinar sobre isso também. Dá para perceber, se vocês passarem a mão nesses paredões, vocês vão perceber que eles são arenosos, né? Não é terra, é uma areia lá, ele começa a desmanchar. Não tem a estrutura, né? Você vê Não que é tem. bem arenoso. Você vê que é extremamente arenoso, então são dunas antigas. Perfeito. E os professores vêm aqui, eles mostram, né? Por exemplo, você pega uma parede dessa onde tem camadas mais claras, mais escuras, brancas. Então mostra a quantidade de tempo, né? Quantas eras foram se passando
mais secas, mais úmidas, com mais material orgânico. Então, os especialistas, quando vêm com os alunos, eles mostram, né, o que significa cada camada, uma camada mais grossa, uma camada mais fina. Perfeito, dá para ver bem a estratificação. E você vê mesmo que é um adensamento da areia do solo de praia, vamos chamar assim, e ele pegou essa coloração por causa da matéria orgânica em cima. Então, os ácidos úmicos, fúvicos, que são de coloração intensa, eles tingem essa areia que é aqui, isso, assim. meu Deus do céu? O que são traduz. esses ácidos? Explica pra gente. É quando você tem, por exemplo, aqui, né, você tem a areia, em cima você tem toda essa vegetação, quando ela se decompõe... É mais ou menos assim, se a folha se quando decompõe ela e aí está ela tinge. decompositando, ela forma esses ácidos que são úmicos e fúlvicos, como eu falei, que tem coloração escura. Entendi. Então dá essa cor interessante aqui para essas Areia, falésias. né? Essa área aqui, né, se você pegar a história de Bertioga, na verdade era todo dominado pelo mar. Pelas eras, se você levantar diversas eras, essa área era completamente dominada pelo mar. Isso daqui era o fundo do mar. Sim. Então você percebe até você encontra diversas conchas. Nossa, tem um musgo aqui, grosso. Parece uma casca de árvore. E aqui é uma areia. E aqui, ó, tipo, é um musgo. Tem ele mais preto, aquele mais branco, mas é um musgo. Esse musgo provavelmente ele é resultante da alta umidade da região, né? Então, Bertioga é uma das áreas que mais chove no estado. Então, a formação de musgo e a questão de maresias, né, até ajuda a segurar a estrutura que nós temos aqui, né, que é próxima ao Jundu e a próxima à Restinga também. E são todas plantas que têm que estar bem adaptadas à salinidade. Então, o Jundu e a própria Restinga, vocês vão perceber que os rios, bom percentual dos rios que nós temos hoje na Restinga, eles são de água salobra. Porque como é área de duna, né, que cresceu uma vegetação extremamente adaptada em cima de uma área de duna, pode ver que na areia pouca coisa nasce. Né? Você vai ver uma palmeira, você vai ver um coqueiro, você vai ver uma gramínea. Mas uma vegetação de Restinga dessa daqui é muito difícil, leva muito tempo. Esse é um dos aspectos mais importantes da Restinga. Então, Da idade, né? Idade da Restinga até para ela ter essa formação. Então, hoje, uma mata atlântica, ela leva coisa de 20, 25 anos para regenerar e ficar uma vegetação frondosa, né? Que tem uma evolução aí sucessional, que a gente chama. Gente, Essas camadas aqui isso já parece mole, mas é duro. Eu posso tentar subir? Pode, Ou o vou problema estragar? é cair. Gente, olha que curioso, porque parece super Lembra mole, que é areia mas não isso. é mole. Aí não tem estrutura, né? É, Essa porque raiz aí areia, ela né? vai ser bem Exato, superficial, mas porque ela vai olha estar isso, só... mas tem um Mas monte essa de... estrutura é por causa... O Jundu é isso, né? São estruturas finas e Olha que rígidas com forte. muita ramificação. Então, a ideia é a O ramificação. negócio é forte, gente. Embaixo não tanto, né? Aqui, ó, aquele ali é grande. Mas esse solo, ele é, por ser extremamente arenoso, né? Aliás, essa areia, por estar tão adensada, né? Ela dá esse aspecto de resistência, mas nem sempre, né? Não, nem sempre. É, só, Tanto que são é plantas somente de menor- adensamento mecânico mesmo, É né? só Assim, adensamento mecânico. E o problema, a umidade deixa ela macia, né? Você percebe que é um solo macio, um solo úmido Ele não tem e macio. estrutura. E uma coisa que eu tô vendo que é curiosa é que a vegetação que está aí em cima é uma vegetação de pouco peso, né? Então você tem muitas bromélias, epífitas também, que não trazem peso para esse tipo de situação aqui. Hoje o que segura a vegetação de Restinga em pé, na verdade, é a ramificação radicular mesmo, são as raízes, Sim. uma segurando a outra. Não Então, tem você aquela raiz reta, não tem uma né? raiz reta. Ela é espalhada. Então hoje, qual que a gente tem grande problema? Aqui em Bertioga nós temos um tal de vento noroeste, é muito famoso, né? Você conversar com o caiçara, com o pescador, Sim. ele vai falar muito do vento noroeste. São ventos extremamente fortes e a árvore, por maior que seja, você percebe quando você vai andar nas trilhas, muita árvore caída. Sim. Vai falar, foi alguém que cortou? Não foi. Na verdade, Por conta esses da vege- ventos, é muito fácil essas árvores caírem, porque ela não tem Não raiz tem- nenhuma Sim. para baixo, ela só tem raiz lateral. Mais uma então vez o vento isso, né? faz com que ela tombe. Qual é o problema também? A regeneração da Restinga. Na Mata Atlântica mesmo, se você tem uma parte que foi desmatada e virou uma clareira, 20, 25 anos, aquela clareira fecha. A Restinga, a média é de 1000 anos para ela regenerar novamente. Então, exatamente por causa disso, você não consegue algo crescer da areia. Ela tem que se ramificando, fechando Sim. e criando uma nova Restinga. A Isso necessidade demora muito, né? de conservar uma área como essa. né? Exatamente. Por isso a existência de um parque como esse, inclusive, que vai garantir essa conservação e essa
a estabilidade para esse lugar. O que eu tô encantada é que aqui esse jardim ele é meio mágico, né? Nosso olhar não tá acostumado a um monte de areia e aí de repente ali em cima começa uma super abundância. A diversidade É de lindo. plantas que tem é impressionante, Também. né? Você Impressionante. tem várias famílias botânicas, vários tipos de estruturas. Uma forma de estudar, que a gente estuda a restinga, é com relação aos subbosques, que a gente chama. Então, essas camadas, que nem você vê uma vegetação mais alta, mais aérea, o estágio de recuperação da vegetação ou de crescimento dela, a gente acaba avaliando isso com os subbosques, ou seja, quantas camadas de teto a gente consegue identificar, consegue enxergar. Dependendo da situação, você pega regiões com muitas bromélias. Então, você vai perceber que tem uma camada grossa de bromélia. E tem né? bicho, hein? E tem muito animal. Tem Ah, bastante E esses mutuca. insetos? Eles Eles tá estão o aqui tempo todo... inteiro na gente. São umas mutucas, é isso? Aqui mutuca é muito comum, né, nessa região. Não só esse tipo de inseto, como a gente chama do miquim também, tem vários carrapatinhos. Então nós temos aqui antas, né, é uma região, essa região aqui baixa, principalmente mais alagada, tem muita antas gigantes, né? A gente identifica até pelas pegadas, dificilmente você consegue enxergar. Chega a vir na praia, anta, assim? Elas vêm na praia, vêm nessa região de praia. Aonde tem água, geralmente elas ficam muito beirando. O Bertioga tem uma riqueza hídrica gigantesca, né? Ela é uma área alagada. Você percebe que esses veios hídricos daqui, se você começar a caminhar, você enxerga pegadas gigantescas. Dá pra perceber que são antas de bastante peso, né? Eu estava notando que ali a gente tem uma caracterização, não sei, a cara do ambiente ele é diferente daqui. Mudou bem, né? Aquele pedaço. Qual que é a ali. diferença dali? A diferença, né? Nós somos na beira do mar. Né? Então ali você vai perceber que a salinidade é muito maior. Então ao invés de formar o jundu e a restinga, nós temos ali numa área alagada o mangue. A gente já está no mangue e Já tá no essa mangue. situação aqui ela é bastante nova, né? Bastante diferente do que a gente viu até agora. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Em poucos metros a gente teve uma mudança muito brusca de... Você vê que poucos metros, né? Aqui, por quê? Você percebe que aqui tem invasão da água do mar. A praia está logo aqui, né? 10 Nível metros no mar, daqui. não tem desnível nenhum em relação ao mar, praticamente. E essa salinidade, né? A água salina entrando nessa área de restinga modificou totalmente a vegetação e tem uma criação nova, que é a criação do mangue. O mangue é extremamente importante porque todo mundo sabe que é o berçário, né, de desenvolvimento de diversas espécies de peixes, de répteis, de anfíbios, crustáceos. Então é uma área de reprodução muito forte, com muita matéria orgânica também. Vocês vão perceber que é um pouco diferente o nosso aqui, porque nós estamos perto da restinga. Então esse mangue aqui é um mangue arenoso. Tá. Você percebe que não é aquela argila que a gente está afundando metros, né? Certo, Então, ele ainda tem uma sustentação ela aqui tem no uma solo. sustentação, né? Você vê o tipo, tem uma gramínea aqui também, que é um biomarcador, essa gramínea, mostra que a qualidade da água aqui tem uma boa qualidade, ela não desenvolve se for um lugar contaminado. Ela é bem Então, fininha, né? Ela é fininha, né? Essa graminha bem fininha que tem, ela é um biomarcador, ela mostra a qualidade que nós temos hoje de mangue aqui. E essas árvores, elas são tortuosas, né? Tem esses galhos tortos. Estruturas são raízes, que estão tanto projetadas para baixo como para cima. A gente tem que lembrar que essa é uma área que sofre influência marinha, ou seja, a água chega até aqui. Água salgada, A né? água salgada chega com ondulação, então tem a força do mar que vai contra eles. Então, se fosse apenas uma raiz igual a da restinga, que é superficial, as árvores todas iam cair. O que acontece? Nós temos algumas raízes que saem do caule e acabam enfincando novamente na areia. Então, você vê que uma única árvore tem vários braços que se sustentam na areia. Sim. Então, se vier a maré, você vai perceber que ela tem uma resistência muito maior. Não é É apenas um forte. caule Exatamente, entrando, olha, né? Nós dá uma temos estrutura vários, boa como se pra fossem planta. vários caules entrando na areia. Isso dá uma sustentação Super bem maior, né? sustentação, né? E Felipe, agora a gente está conseguindo estar aqui porque a maré está baixa, né? Isso. Porque nos períodos de maré mais alta, a água cobre esse ambiente aqui. Daqui eu acho que 1, 2 horas aqui vai estar completamente alagado. Todo dia isso vai acontecer de Todo acordo com o movimento dia. das marés. Então a tábua de marés é que permitiu que a gente estivesse aqui nesse momento. E uma pergunta, assim, esse solo vive encharcado. Vive. Não deve ter muito oxigênio nesse solo. Como que as plantas se adaptaram a conseguir ter suas raízes aqui e as raízes não apodrecerem por falta de oxigênio? As espécies de restinga, ela já tem uma característica muito própria, que é a respiração. Temos canalículos, né, nessas raízes, que a gente chama de pneumatóforos, que são canais onde tem a troca de ar.
Então, quando a maré desce, eles conseguem trocar ar não só pela planta no geral, mas ele pode trocar também pelo caule e pela raiz. Então tem uma troca de gases através desses pequenos canais, pequenos pulmãozinhos que tem em cada árvore. E é isso que a gente está vendo aqui, a raiz ela se projeta verticalmente para fora do solo, é isso? Isso. Ela chega a crescer verticalmente para cima, ela quer sair desse excesso de umidade do solo. A gente chama isso daí de canetinha, né? Aqui a gente chama de caneta do mangue. Essa caneta, exatamente essa projeção da raiz para fora, onde tem esses canaizinhos, né, esses canalículos que faz essa respiração e permite com que a raiz não apodreça. Então ele tem uma circulação de ar, ela consegue e formam bolsas de ar também. Isso que é interessante. Então mesmo quando cobre de água, ela ainda tem uma reserva de oxigênio tem uma dentro reserva que ela consegue sobreviver, não apodrecer e se manter aqui. As raízes ajudam a sustentar. Mas algumas apodrecem, né? Se você olhar ali, umas mais pretas. Então, a ideia do mangue é que tudo se apodreça. A ideia do mangue é essa, é produzir muita matéria orgânica para quê? Né? Para quando as plantas consigam se estabelecer aqui, né? Exatamente, para os animais conseguirem se reproduzir. Tudo isso daqui, na verdade, esse apodrecimento, na verdade, são nutrientes, são alimentos para outras espécies. E cheira, enxofre. Né? Cheira, exatamente. Essa decomposição, né, gera vários gases. Sim. E esses gases é que dá esse cheiro de enxofre, cheiro de mangue, né? Bem característico de área alagada de mangue, assim. Área né? alagada, então esse cheirinho é normal, porém é um processo natural e necessário. Ali está um pouco mais emaranhado do que aqui. Visualmente, não existe uma diversidade de espécies, não tem tantas plantas diferentes no mangue, diferente da restinga, onde a gente já viu que tem um número muito maior, né? Isso é por conta desse solo pobre em nutrientes e desse excesso de sal aqui, Excesso de sal e essa influência marinha também, porque uma espécie que iria enraizar normalmente, ela seria carregada pelo mar. É até interessante, se você pegar uma semente, né, na verdade é um brotinho que a gente encontra aqui no mangue, você vai perceber que é uma folhinha e essa folha flutua. Então, quando a maré entra, ela empurra essa folhinha para dentro e na hora que ela volta, ela simplesmente ela desce e enraiza. Sim. Então, o tipo de semente das espécies de mangue já é diferente, já é bem adaptado a isso daqui, a elas se permanecerem aqui, se enroscar flutuando. E começar a produzir. Tem várias plântulas aqui, vocês vão perceber que tem várias plantinhas novinhas nascendo aqui. Por exemplo, assim? Essas daqui são plântulas. E aconteceu isso. Ela flutua, fica nessa área. Quando ela encosta na areia, ela já se estrutura, se ramifica, né? Formam raízes. São as plantas vivíparas. Sim. O que é comum nas plantas que estão na superfície terrestre é que ela gere um fruto, a semente cai ou voa e ela é dispersada de alguma maneira, né? E no caso do mangue, se cair a semente direto nesse solo salgado, não tem nutrientes e não tem condições para se desenvolver. Felipe, só uma pergunta. A gente está vendo assim que além desse ambiente chamar mangue, as pessoas chamam essa árvore também de mangue. Sim. O mangue é constituído por mais de uma espécie dessa tipo de planta? Do mangue? Tem mais de um tipo de mangue? Então, são poucas espécies que tem dentro do mangue hoje. Então, a gente consegue com 2, 3 espécies praticamente caracteriza um tipo de mangue. A diferença das espécies, preto é muito característico, porque você vê que o caule, esse caule mais grosso dele embaixo, ele fica bastante escuro. Certo. Então, a gente percebe outra coisa, o porte dele é bem maior. O vermelho e o branco pouco se diferencia, às vezes pelo pecíolo da folha. Se você tirar, aqui, né? Características menores. E é uma interessante vantagem. porque tem o mangue, ele fala muito da vida e também fala da morte, né? Porque ele é É feito o ciclo, né? para se decompor e para nascer e muito legal. A ideia é isso daí, que essas folhas caiam, se decomponham, produzam, né, esses gases, esses compostos, esses minerais principalmente, e que sirva de alimento para pequenos peixinhos, que vão ser alimento dos passarinhos também. Então, é esse ciclo que ocorre da vida e da morte. Né? Essa região aqui de São Paulo é conhecida como a região que mais tem bromélia no estado. É um terço, então, né? Eu estava lendo sobre a... Então, a maior concentração de bromélia se encontra hoje aqui em Bertioga, no Parque da Restinga. Isso até pela questão de conservação, né? Tem muita restinga primitiva ainda. E no estado é muito raro. Cerca de 98% da restinga primitiva está em Bertioga ainda.
Essa é muito, né? É muito, quase que a né? totalidade. E por mais que você percebeu que, né, tem restinga em outros lugares, mas e aqui teve fazenda de banana, teve fazenda de búfalo, mas mesmo assim a taxa de conservação é gigantesca, Ela é né? mantida. E outra coisa, a bromélia, ela acumula água, né? Então esse acúmulo de água na bromélia, ele cria alguns biomas, Microambientes, né? Microambientes, né? Até para insetos, para alguns anfíbios, né? Então você percebe que aumenta muito a biodiversidade da restinga devido a esses ambientes. Vamos entrar? Então a trilha, Vamos. ela começa aqui. Você vai perceber que a gente vai sair dessa área baixa de Jundu, né? Pode ver que essa vegetação aqui é bem emaranhada. Isso aqui. Essas plantas aqui que a gente encontra na beira da praia, elas são bastante comuns da restinga, né? São. Elas são as fixadoras de dunas, né? Elas são areias. Pode ver que cada nozinho desse É uma raiz. solta uma raiz. É. Então, mesmo que ele se desloque com a maré, ele vai e se fixa de novo. A ideia é essa, né? Que ele proteja a areia não vá toda para o mar e não haja o desbarrancamento também desse morrinho, da duna, né? Do Jundu. E uma coisa interessante, você falou das raízes das plantas do mangue, né? Elas são bem compridas, não são tão largas, né? Elas são superficiais, elas vão se emaranhando e vai segurando a areia desse jeito. Como chama essa planta? O caiçara chama de perruchil. E pode comer? Pode comer, eles comem essa folhinha, Essa folhinha, ela parece que tem água dentro. Parece até... uma suculenta, né? Ele Exato. parece uma suculenta. Tô curioso pra ver o que tem lá dentro. Vamos entrar lá então? Vamos lá. E esse morro, então, ele é importante como essa barreira geológica para Isso. impedir É uma a barreira passagem da física, água. né? Que impede a passagem da água. Por isso que teve aquela formação de falésia lá embaixo, né? Tudo isso está protegendo essa vegetação mais frondosa da vegetação de restinga. Sim. E aqui já é uma característica de floresta mesmo, né? Bem florestal. Aqui é bem florestal, faz parte, a restinga cuidado do faz espinho. parte da Mata Atlântica, né? É um tipo também do tipo ombrófila, mas isso daqui eu acho que é o mais interessante. Vocês percebem Areia, que né? areia, né? Que é coisa que você não vai ver numa ombrófila densa. Tô vendo que começou a garoar, né? Aqui Bertioga, a fama é Bertiágua, né? O pessoal chama, né? Porque Muda. chove praticamente todo. É difícil um dia que não se chova aqui. Mudou rápido o tempo, Muda né? De manhã muito tava rápido. sol, eu tava toda empolgada pra entrar na água, agora não Já sei desempolgou. A chuvinha aqui é muito comum, né? É exatamente pela a concentração de vegetação. Sim. Hoje, mais de 90% do município é formado de vegetação protegida, né? De parques, unidades de conservação estadual, municipal Sim. e também particulares. E a umidade concentrada, né, faz com que chova praticamente todo dia. Então é comum. E me fala uma coisa, tem uma característica que eu acho que é comum dessas áreas, isso você vai confirmar para mim. Essa vegetação densa aqui, ela forma uma grande esponja de água também, né? Por conta da preservação desse solo, né? A conservação desse solo. Isso. E os rios daqui são muito grandes. Nós temos rios de um tamanho bem considerável, né? O rio Itapanhaú, né, é o maior rio que nós temos aqui, é o mais largo, com o maior volume de água, né? E tanto que a captação da cidade fica nele. Não, o Itapanhaú abastece Bertioga. Abastece Bertioga. Temos diversas cachoeiras lindíssimas, né? Subindo a área de serra ali também. E essa região de baixada aqui faz com que os rios sejam bastante serpenteados, né? Sim. A gente estava Uma foto observando. aérea parece muito um Pantanal, né? Ele não é um rio reto, né? nunca Não é reto. linear, né? Então é um entrando no outro. Nós temos dezenas e dezenas de rios aqui na cidade por causa disso. E a qualidade de água nossa também, né? Por esse afloramento, a gente tem uma qualidade de água muito boa. Tanto que desde os anos 50, São Paulo já leva água daqui para lá. Então Sim. tem algumas captações de água em Bertioga, né? Que já abastece São Paulo desde as décadas de 50. E é impressionante mesmo como a temperatura vai caindo, né? Ao longo do... Esse finalzinho de tarde costuma cair a temperatura, a umidade aumentou, vocês estão percebendo que está garoando já. Tem É até verdade. umidade no ar, vamos dizer assim, né? Gotículas para serem sentidas no rosto. Dentro dessa região aqui, que atividade econômica, qual a atividade econômica que as pessoas encontram? Tem uma visitação turística muito grande, é a segunda moradia de muitas pessoas em São Paulo, eles têm casas de veraneio aqui, então nesse veraneio atrai muito o comércio, o turismo, então o foco maior da cidade comercial é turístico mesmo e comercial.
Bom, com esse tempo agora, então, chega, né, gente? Hora de ir Voltando embora, pra praia né? aqui, até a sensação de frio fica maior, né? Por causa do Nossa. vento, Fica você o fica vento, né, o exposto, né? frio.